Começando mais um BR22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado BR22. Beleza? Antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu peço para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comentem, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Todos nós temos visto o desenrolado caso da pastora Flor de Lis, que é acusada pelo Ministério Público de ter matado seu próprio marido. Marido este, que além de ser seu marido, também era seu filho e o ex-namorado de sua outra filha, que, por incrível que pareça, era a irmã deste. Ou seja, é um caso de famílias, cara, que eu acho que a Cristina Rocha não ia querer pegar, velho. Não ia querer. Ela é acusada de assassinar o seu ex, né, o seu atual marido. E o que acontece? Com isso, foi perguntado para ela por que ela não buscou o divórcio, né? Ela foi lá, nesse questionamento, ela falou que não se divorciou porque divórcio não agrada a Deus. Ou seja, não se divorciou, mas matar pode. Aí a gente pergunta, quem é o Deus da deputada Flor de Lis? Será que o Deus da deputada Flor de Lis seria Hades, o Deus do submundo da mitologia grega, ou então Thanatos, o Deus da morte da mitologia grega? Ou será que o Deus da deputada Flor de Lis é Set, Deus do caos da mitologia egípcia? Talvez seja Loki, divindade nórdica da mentira e da trapaça? Ou será que a divindade a quem Flor de Lis serve é alguma das divindades cananeias citadas na Bíblia, como Baal, Moloque, Aserá, Dagon? É difícil, cara, saber qual é o Deus que essa mulher serve, porque com certeza não pode ser o nosso Deus. O Deus da, o Deus da igreja, o Deus da cultura judaica cristã, Yashem, Jeová, Adonai, Jesus, que morreu da cruz por remissão nos nossos pecados e que ensinou que nós devemos amar e perdoar e zelar pela vida. Cara, eu tô com uma pigarra na garganta que o tempo todo me insiste, até beber água para poder acabar essa praga do pássaro. A gente vê esse caso da deputada Flor de Lis, cara, e é uma vergonha, cara. E é triste quando acontece um fato desse. E é justamente por pessoas igual a essa que o nome de Cristo é blasfemado, chega a ser blasfemado. Porque como nós podemos chegar diante de uma pessoa? Porque pertencer a Deus, servir a Deus, significa mudança de coração. Mudança. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para buscar os justos, e sim os pecadores, para que esses se convertam e se arrependam dos seus pecados. Por causa, o Evangelho de Cristo não é uma religião onde você vai, segue os seus protocolos, os seus rituais e depois segue para a sua vida normal. O Evangelho de Cristo é uma mudança de mente, de coração. O Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo, pessoas entregues aos vícios, à bebida, às drogas, ao crime, pessoas que vivem entregues aos mais diversos tipos de pecados, desde pequenas mentiras até crimes hediondos, possam realmente aceitar Cristo de coração e ter uma mudança de caráter. Uma vez conversando com meu amigo Tomás, o Techala, que me ajuda aqui no meu canal, eu falo que eu não estou na igreja por eu me achar justo. Eu sirvo a Cristo por saber que eu sou pecador, o pior de todos. Eu até falei para ele assim, pô Tomás, eu sirvo a Cristo porque eu sou uma bosta de um evangélico. Eu falei isso de mim, porque eu sei dos meus pecados. E eu sei que Cristo traz renovação e transformação de mente e de caráter. Aí eu te pergunto, como é que essa mulher pode dizer que é pastora e que crê em Deus depois de tudo que ela fez? A própria Bíblia fala que é por causa de pessoas como essa, como Flor de Lis, é que o nome de Cristo chega a ser blasfemado. Porque como eu posso chegar para um pecador,
falar de um Deus amoroso, de um Deus que renova e transforma corações, se existe tanto caso de pessoas como ela, entendeu? Como Flor de Lis, como um tal de Padre Robson, que eu ouvi falar, da qual parece que também está envolvido com umas questões aí de desvio de dinheiro. Como é que uma pessoa, sendo essa católica ou evangélica, pode chegar para uma pessoa com a vida toda destruída, falar da transformação que Deus pode fazer, com tanto maus exemplos dentro da igreja? Ter líderes religiosos que envergonham o nome de Deus é uma coisa que já vem desde antes mesmo da fundação do cristianismo. Desde o Antigo Testamento. Na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos, como Eli, que morreu por causa dos pecados de seus filhos Hofni e Finéias, porque Eli decidiu honrar mais os seus filhos, que deveriam honrar o sacerdócio, do que a Deus, que estabeleceu o sacerdócio. Casos como as autoridades judaicas da época da Babilônia, que tanto perseguiram o profeta Jeremias por alertá-los acerca do castigo de Deus por meio de Babilônia, que ao invés de ouvir o profeta, acabaram dando atenção à idolatria e a outros pecados que o povo de Israel, de Judá, estava cometendo. Pecado esses que levou a nação cativa à Babilônia. Posso citar outros exemplos de autoridades, como o caso dos sacerdotes, Caifás, Anás, fariseus, saduceus e outros líderes religiosos que deixaram de ouvir a Cristo e continuaram nos seus pecados, renegando a Cristo. Cristo falou que dentro da igreja dele você teria o joio e o trigo. O trigo, que é a boa semente, e o joio, que é a má semente, que está dentro da igreja para poder atrapalhar a seara do Senhor. Né? Dos 12 apóstolos, um traiu a Cristo, Judas. Ao longo da igreja, da caminhada da igreja cristã, você vai encontrar vários casos de pastores, padres, até papas, arcebispos, líderes religiosos, sendo da igreja católica e protestante ou da igreja ortodoxa, pessoas essas que usaram do seu cargo para benefício próprio e acabou prejudicando a própria caminhada cristã. Hoje, nós vemos vários casos de líderes religiosos, padres que envolvidos em casos de pedofilia e corrupção dentro da igreja católica, pastores envolvidos com desvio de dinheiro de fiéis, pessoas, não importa, católico, evangélico, entendeu? Ortodoxo, não importa, dentro da igreja de Cristo sempre vai haver esse tipo de pessoas, pessoas que se usam da fé, que falam em nome de Deus, mas que acabam manchando a imagem da instituição igreja que Jesus estabeleceu na terra. Não é à toa que Jesus, que o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, como já citei, falou que por causa de alguns, o nome de Cristo é blasfemado. Quando eu estava num dos meus estudos acerca de Apocalipse, o autor de Hebreus ele fala sobre judeus que não são judeus, mas são sinagogas de Satanás. E no caso de Flor de Lis, é exatamente isso que nós vemos. E o ruim é que nós vivemos em uma sociedade hoje, da qual parece que a mídia, a televisão, os meios de comunicação, parece ficar fazendo um peso em cima da comunidade cristã. Basta lembrar que, na semana passada, com aquele caso da menina que foi estuprada e que teve que fazer o aborto, houve aquele grupo de cristãos, né, que estavam na frente do hospital fazendo barulho, gritando, chamando o médico, a menina de assassino, grupos contra o aborto, e também havia grupos de feministas a favor do aborto. Mas, no entanto, a mídia focou muito mais dos cristãos do que da feminista e criticaram ainda mais até os cristãos do que o próprio estuprador. E todo dia nós vemos esses casos. Né? Como é que
Aí eu pergunto, como podemos nós, cristãos, falar com uma pessoa do mundo que Deus tem o poder de mudar o caráter da pessoa, de transformar uma pessoa, se todo dia a gente ouve notícias como essas, esses maus exemplos, como o caso da pastora Flor de Lis, que está envolvida com vários esquemas, que ainda casou-se com um filho adotivo e ainda o assassinou e ainda teve a cara de pau de falar: eu não me divorciei porque isso desagrada a Deus. Fica difícil. Como mais uma vez eu falei, é por causa de pessoas como essa que o nome de Cristo é blasfemado. E o Evangelho de Cristo não foi criado para ser uma simples religião. Não. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para poder transformar o coração das pessoas. Fazer com que um homem com a vida destruída, né, seja por causa do cigarro, das drogas, da bebida, uma pessoa que está aos trampos possa ouvir a mensagem de Cristo e se transformar em uma nova criatura, né? Essa é o significado daquela passagem de quando Nicodemo chega para Jesus. E Jesus disse a lua seca do nascer de novo. Nicodemo ainda questionou: mestre, pode por acaso o homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? E Cristo falando: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos de Deus, a nova criatura. E como eu já falei mais uma vez, é por causa de pessoas como Flor de Lis que é tão difícil, fica difícil às vezes para um cristão trazer uma pessoa no mundo para os caminhos de Deus, para os caminhos da fé. O ruim é que ela ainda é deputada e a porcaria do foro privilegiado faz com que essa assassina continue livre. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. E o único lugar onde realmente nós vamos encontrar justiça mesmo é do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Deixe aqui o seu comentário, o que você acha acerca disso tudo que está acontecendo. Infelizmente, dentro da igreja de Cristo, né, independente se é católico ou evangélico, nós vamos encontrar muitos falsos líderes que não honram a Bíblia que leem e que só traz vergonha para o nome do nosso Senhor. Muito obrigado, fique na paz, que Deus esteja abençoando vocês nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.